Sejam bem-vindos para o nono e penúltimo dia de Semana Lixo Zero Resende. Hoje a gente está tendo a oportunidade de trazer mais uma vez a Cíntia Periard, que é nutricionista, e a Helena Sá, que é terapeuta, para falar um pouco para gente sobre nutrição consciente e medicinal. Então, eu gostaria de convidar a Cíntia para se apresentar, falar um pouco do seu trabalho e em seguida logo a Helena pega esse gancho para poder se apresentar também. Obrigada, mulheres, por terem aceitado esse segundo convite de estar aqui compartilhando esse conhecimento. Gratidão. Poxa, a gratidão é minha, poder estar de novo com a Helena, com a Luene, com a Thaís, né? Sâmia. E também, desculpa, eu trabalho com a nutrição funcional, que é uma nutrição mais personalizada, onde a gente prioriza trazer não só, né, uma alimentação assim tradicional, mas um alimento que seja específico para cada pessoa, né? Porque todos nós. Então, eu trabalho muito com essa nutrição clínica funcional, trabalho também com a fitoterapia, né? E trabalho com a nutrição esportiva e trabalho com agricultura biodinâmica. Então, assim, eu tento, assim, pegar todos esses conhecimentos e mesclar dentro de uma nutrição individualizada, onde eu possa olhar o meu paciente como um ser único, né, que nós somos, e trazer ali para cada um a fazer uma adaptação para que eles possam estar recebendo o melhor para eles. Então, é dessa forma que eu tenho caminhado junto à nutrição. Lindo. E Helena, conta um pouco pra gente o que você faz. Conto. Prazer estar aqui com vocês de novo, meninas. Muito obrigada por esse espaço tão lindo. Eu sou terapeuta, trabalho com fitoterapia, né? Eu tenho uma pesquisa em plantas medicinais e medicina tradicional chinesa. Eu gosto muito da pesquisa em torno das medicinas tradicionais aqui no Brasil também. Então, sempre que possível, eu tento incorporar esse repertório, muitas vezes esquecido aqui no Brasil, infelizmente, né, nos tratamentos que faço. E a alimentação, ela ocupa um papel importante, né, sobretudo no que se respeita à medicina chinesa, no tratamento dos pacientes. Eu tenho percebido nos últimos tempos que a nutrição, que o tratamento com a alimentação, né, o que a gente chama de dietoterapia, em medicina chinesa, tem apresentado assim, resultados até mais duradouros, né, mais concretos do que o tratamento só com a fitoterapia, né? Acho que porque a nutrição cumpre esse papel basal aí tão importante na nossa vida. Incrível. É isso mesmo, Helena. Eu sinto que é isso mesmo, né? Eu sou uma apaixonada mesmo pela nutrição justamente por isso, porque a gente até sobrevive, né, um tempo sem alimento, só com água, mas depois a gente necessita, né, dessa ingestão do alimento para nos trazer energia enquanto estamos aqui com esse corpo físico, né? E faz toda uma diferença, né? O alimento que a gente vai ingerir faz toda a diferença. Então, assim, quando a gente já precisa de uma dietoterapia, uma dieta mais específica, às vezes porque já tem algumas patologias envolvidas, mas o ideal é que a gente tenha isso de base, né? Já tem essa base, já iniciando essa consciência mesmo, né, nutricional, trazendo sempre um alimento mais puro. Para começar, eu acho que assim, a gente já tem que pensar logo na água, porque a vida vem da água, né? Então, assim, a gente aprender a ingerir água de uma forma adequada. As pessoas estão com dificuldade até de beber água. Eu pego pessoas que não conseguem, sentem enjoo com água. E isso é uma loucura. A gente tem que aprender, saber que nós somos água, né? 70% do nosso corpo é água, e a gente precisa dessa ingestão adequada de água. E aí depois vem a amamentação, né? Assim, eu estou fazendo um caminho assim desde o princípio, né? Então, assim, o leite materno exclusivo até 6 meses, onde a mãe possa, é óbvio que existe particularidades, né? Então, assim, quando eu falo isso,
Eu fico apreensiva das pessoas acharem que todas têm que fazer essa amamentação exclusiva. Não, tem mães que têm a mama invertida, têm dificuldades, ou passam por processos traumáticos, ou tem mães que estão adotando bebês, né? Então, assim, que não pode amamentar, então não pode haver frustração, né? Mas, assim, eu acho que a gente também tem que levantar esse lema da amamentação, né? De você poder amamentar, que é a gente está aqui numa sala tão cheia de mulheres, né? E, assim, a gente vê que isso é um poder que a gente tem, poder amamentar, dar o primeiro alimento para um ser humano, é um alimento que uma mulher pode dar, né? Que é o leite materno. É aquela história, né? A comida, ela é remédio, mas o remédio não é necessariamente comida, né? Começar a conversa por aí é importante. Quando a gente pensa em uma nutrição medicinal, a comida ela não é a mesma coisa que o remédio, né? Embora ela também seja um remédio, ela cumpre a função dela de uma maneira mais eficaz ainda do que o remédio, porque ela nutre o corpo, então ela faz a prevenção, o tratamento e tudo ao mesmo tempo, né? A gente veio falando na semana passada dessa desconexão forte que a gente vem criando com a nossa alimentação, né? Com a maneira como a gente se alimenta mesmo, porque para começar, muitas vezes a gente nem sabe de onde vem o que a gente come. Isso quando não vem tudo num saquinho pronto, né? Então, acho que começar a pensar numa nutrição, né, mais consciente, mais medicinal, é justamente começar a tentar entender o que a gente come, da onde que vem o alimento, né? Porque o que acontece com o solo quando a gente produz esse alimento, né? A gente se entender como parte de um sistema e não enfim, não entender que o sistema está a serviço da nossa saúde ou da nossa nutrição, né? Mas que nós formamos aí um todo, um conjunto de seres, não é mesmo? Exatamente. Nossa, não tem como a gente não falar, não tocar nesse assunto, né, Helena? Da conexão, da gente se reconectar, né? Porque, e para ter essa consciência, senão essa consciência realmente não vai existir, porque as pessoas estão num momento diferente, as mulheres já entraram no mercado de trabalho há muito tempo, já estão assumindo multifunções, e né, você está aí construindo a sua casa, né? Então, assim, a gente fica vendo, a gente tem que se reconectar realmente para saber, e aí as pessoas não vão tendo tempo para se alimentar, para fazer as escolhas. E aí entra a indústria trazendo tudo pronto, os supermercados, as crianças às vezes não sabem nem de onde que veio o leite, ainda vem onde veio aquela fruta, não tem a preocupação se aquela fruta linda que está ali no sacolão, de que solo ela veio, de que planta, se aquele solo era um solo vivo, era um solo que estava matando, né, o nosso microcosmos, que a gente precisa dessa interação. Um exercício que eu adoro fazer, que as pessoas poderiam começar a iniciar, é sempre quando você passa em qualquer trajeto que você vá, que você pode ir todos os dias, naquele trajeto que você sai da sua casa para o seu trabalho, ou da sua casa para algum local que você vai deixar um filho, observar o que tem de natureza em volta. E eu já observei isso até, inclusive, em São Paulo. Às vezes eu ia para São Paulo, tenho uma filha morando em São Paulo, e eu olhava, assim, eu acordava naquela poluição de São Paulo, naqueles prédios, eu olhava e via tanta árvore. Eu falei, meu Deus, não tem árvore aqui, sabe? Aí eu olhava e via as flores, aí eu fico vendo, nossa, sabe, como é lindo, que beleza que a gente ainda consegue ter essa natureza entranhada, mesmo o homem destruindo, concretizando as coisas, né, botando tudo, materializando tanto, a gente consegue. Então, a gente tem que ter essa conexão, para que a gente valorize o alimento puro. Não adianta eu, como nutricionista, passar uma dieta mandando não, né, nem essa palavra, né, sugerindo que alguém coma mais saladas, frutas, vegetais,
E se eu não falar da importância do alimento ser orgânico, desse alimento ser orgânico? Eu lembro que na nossa outra roda de conversa, a gente até tocou no assunto em relação ao consumo de carne, né? E eu sou muito a favor de respeitar tudo, porque da mesma forma que às vezes uma pessoa opta por se tornar vegetariano ou vegano e sofre o preconceito, né? De que você acaba sendo excluído, todo mundo acha, você não tem o que comer, você não vai ter o que comer, não te convida às vezes para uma festa, não vou te convidar para o churrasco. Às vezes também vegetariano, vegano se acha superior àquele que está comendo carne ainda, sabe? Isso não pode acontecer, a gente tem que caminhar juntos, todo mundo respeitando o querer do outro e somente a gente despertando a consciência. Cada um está numa época diferente, né? Todo mundo evolui de uma forma diferente. Você quer falar? Sim. Uma coisa que eu achei muito legal, já que a gente estava falando de nutrição, Gabriel, oi gente, eu sou do Vivência na Essência, e numa das minhas trajetórias eu trabalhei com alimentação orgânica, né? Esse sistema de você entregar a cesta orgânica na sua casa. E essa iniciativa, ela começou com um casal de amigos que tiveram um filho, né? E aí entra dentro do processo da vida uma observação minha, que a gente, no decorrer da vida, a gente vai ter várias oportunidades de cuidar da nossa nutrição, né? E de vez em quando a gente é meio displicente quando é com a nossa própria nutrição, né? Mas quando a nutrição do seu filho, né, depende das suas escolhas, aí começa um processo quase forçado de você ter que estudar um pouco mais. E aí, a partir dessa iniciativa, eles procuraram mercado e não tinha mercado que trouxesse uma alimentação orgânica para eles. E aí eles acabaram se organizando e criaram um sistema de feira que foi se desenvolvendo e hoje em dia está aí como uma referência legal. Mas o que eu quero chamar a atenção é isso, tipo, de uma forma ou outra a gente vai acabar tendo que encarar as consequências do que a gente se nutre, né? Tanto fisicamente quanto psicologicamente, né? Então, isso é muito interessante para se propor como experiência de vida, né? Então, nossa vivência, né? Que seja na essência que está querendo experimentar. Então, é isso. Tipo, bem ou mal, a gente vai ter que encarar isso de qualquer jeito. Então, quanto antes, quanto melhor informado, né? Quanto melhor a nossa rede, mais a gente troca e melhorar a nossa vivência. Obrigado, gente. Adoro estar aqui. Interessante. Você ficou falando, Gabriel, né? Isso. Eu fiquei pensando aqui sobre essa relação da alimentação e a criança, né? Porque realmente eu me considero de uma geração, imagino até que, bom, não sei até que ponto, até que momento geracional isso abrange, mas a minha geração, por exemplo, é uma geração que aprendeu a comer justamente afetivamente aquilo que fazia mal, né? Acho que a gente conversou também um pouco sobre isso na semana passada, mas e claro, isso não é porque não é por mal, né, na verdade, pelo contrário, mas a gente foi aprendendo que nos tempos de festa, quando a gente faz uma coisa que é legal, quando a gente, né, passa de ano, quando a gente faz aniversário, que a gente é a hora de comer justamente aquilo que mais vai entupir o nosso organismo, né? Então é muito açúcar, ou é muita massa, ou então é um McDonald's da vida, uma coisa assim, né? Uma que a gente chama de junk food, vem bem na hora da comemoração, do prazer, né? E eu reflito muito sobre como talvez esse seja o ponto de partida para a gente conseguir fazer uma alteração, né, consciente, porque como bem a Cíntia falou, a gente vai fazendo cada um, né? A gente não tem como, né, a gente querer dar conta de transformar o universo de uma vez. Isso é inviável, né? É impossível. Então é realmente
nas pequenas ações individuais que a gente acaba transformando isso. E a educação infantil eu vejo como um ponto assim muito delicado, muito crucial, né? Porque se a gente conseguir fazer essa reversão, né, de tirar dos momentos de comemoração, né, dos momentos de alegria, dos momentos de festa, as comidas que fazem mal e colocar nesses momentos as comidas que fazem bem, né, as comidas gostosas que fazem bem, talvez afetivamente aquilo, né, se torne um lugar para onde a pessoa adulta vai retornar, né? Então, eu lembro que quando tinha uma festa a gente comia uma torta de abóbora com bora para nobres, maravilhosa, né? Que sonho! Esse dia vai chegar, né, Helena? Eu acho que sim. Não sei se vai chegar para todos, né? Mas a gente tem que... educação de base, né? Eu acho que essa educação de base é muito importante e, na verdade, ela é muito mais simples do que a gente se reeducar. Na verdade, claro que envolve, né, uma via de mão dupla, porque a gente tem que se reeducar enquanto a gente educa as crianças, né? Ser exemplo, né? A gente não consegue educar uma criança sem ser exemplo, mas é perfeito mesmo. Realmente, né? A gente pensa logo num cachorro-quente no aniversário infantil, né? Vai ter cachorro-quente, né? E, assim, esses processados, esses embutidos, né? Que vem, assim, a gente não sabe nem o que está comendo, né? Essa comida fake, né? Você não sabe, não identifica, né? Então, assim, você resgatar esse olhar para o simples, né, para aquilo, para identificar, uma criança começar a identificar o que é. Às vezes as crianças não sabem nem o que são as frutas, né? Só conhece maçã, banana e não identifica. E a gente tem milhões de frutas, né? Eu tive a oportunidade de morar em muitos lugares do Brasil, porque meu pai era militar, eu mudava muito com eles, então eu morei muito no norte, no nordeste, e assim, então eu consumi frutas incríveis, pitomba, sabe, umas frutas do cupuaçu no norte, Rondônia, sabe? Então eu tive, assim, frutas demais para graviola, e a gente tem isso tudo nesse Brasil tão rico, tão grande, né, de culturas, de alimentos, né, e a gente às vezes não valoriza isso, né? Aí quando traz o açaí, é porque o açaí já está ali, aí vem tudo cheio de açúcar, de guaraná, disso, daquilo. E então, assim, a gente tem realmente que fazer esse resgate, né, desse alimento simples, como a Helena falou, né, quando a gente teve a oportunidade de estar batendo esse papo anteriormente, de plantar, de botar a mão na terra, né, de começar a plantar pequenas coisas, brotar, fazer aquela experiência do feijão, né, que era feito nas aulas de biologia com a criança, começar a germinar algumas sementes, mostrar que daquela semente vai nascer uma árvore, vai nascer uma planta, e que dali, que são os filhos, né, os filhos do reino vegetal. Assim como a gente tem nossas crianças, os filhos do reino vegetal são as sementes, que a gente pega essas sementes mais puras possíveis, sementes orgânicas, né, então se vai fazer uma horta, busque uma semente orgânica para plantar, porque se nós temos no nosso DNA todo os nossos genes, uma semente vai ter também. Então, se ela está contaminada, aprender, né, com esse respeito que a natureza tem, dessa integração do reino vegetal com o reino animal, né, identificar os desequilíbrios, assim, as formigas são, assim, as nossas maiores educadoras, digamos assim, né? Quando a gente vê muita formiga no local, quando tem demais, você vê que tem um desequilíbrio. Então, essas pessoas, o que fazem? Vão, compram veneno e matam as formigas. Não, você tem que identificar por que tem esse desequilíbrio. O que está faltando aqui nessa propriedade? Ela está mais astralizada, ela está com plantas com mais sílica, ela está com mais flores, temos que botar mais raízes para equilibrar esse sistema, né, vegetal. Então, assim, nossa, eu vou falando, estou toda arrepiada. Eu arrepio até a cabeça. Porque, assim, é tão lindo a gente saber que disso tudo é essa natureza que mais nos nutre, que se doa sem precisar, se doa e se renova, né? O animal se doa energia, as pessoas que comem carne, que são onívoras, ele se doa, mas ele morre.
Então, assim, né, e às vezes há esse desequilíbrio, as pessoas estão, né, tratando os animais de uma forma muito cruel, né, aí tem N coisas, né, desmatamento, camada de ozônio, a gente for ver, então, eu não sei se Gabriel que faz compostagem, é você, Gabriel? Isso é uma coisa incrível, a gente aprender a utilizar os nossos resíduos, porque o setor alimentício é o que mais gera lixo orgânico, né? Você vê qualquer restaurante, eu já fiscalizei restaurante cidadão, sabe, onde era 2.000 refeições, e assim, era uma quantidade de lixo orgânico que aquilo ali gerava. Aí eu fico vendo, meu Deus, a gente, quanto adubo bom a gente poderia estar fazendo, né? Quanto para poder não estar contaminando tanto e plantando mais, né? Tem que plantar mais, né, Helena, para a Helena trazer as nossas tinturas maravilhosas. Fala aí, Helena. Essa consciência que você, né, falou muito bem sobre ela, essa consciência do equilíbrio do solo, né, entender que quando tem um desequilíbrio é quando vai vir a praga, né, justamente, que a gente chama de praga, que na verdade a formiga, por exemplo, é a maior jardineira da floresta, né, a gente às vezes essa tal dessa desconexão e dessa desconsciência, né, essa inconsciência, dá para dizer assim? Não sei, acho que é mais desconsciência mesmo, desse equilíbrio, né, de entender que a gente é só um pedacinho do sistema, me repetindo um pouco, mas porque a gente sempre retorna, né, para essa questão, né, se a gente conseguisse entender que a gente é um pedaço do sistema, a gente jamais desperdiçaria toneladas de alimentos, né, ou enviaria isso para um lixão. Se a gente entende, na verdade não é nem se a gente entende, porque por muitos séculos a gente entendeu isso, né? É que a briga hoje, esse resgate que a gente tem que fazer, né? Como você colocou, eu entendo até mais como uma resistência, né? Porque a gente é um pouco induzido, não foram os nossos pais exatamente que entenderam que o momento de festa era o momento de comer a junk food, foi a indústria da junk food que criou o movimento da festa, né? Então a gente, não sei se eu me fiz clara aqui, mas isso não se trata apenas de resgatar uma consciência, também é isso, né? Mas de criar uma resistência mesmo. Porque, no fim das contas, é uma briga, né? Se a gente um pouco conseguir questionar aquilo que vem de graça na nossa mesa, né? Porque se a gente for comer o que se come, a gente vai só se entupir de pão mesmo, né? E jogar todo o lixo fora, todo o resto fora, assim. Fazer alguns ganchos com o que vocês estavam falando. O primeiro, quando a gente for rever essa live que finalmente vai ser gravada, ver a cara da Samia, que é uma taurina, quando a gente está falando sobre comida. A gente vai rever as caras que ela fez quando a gente está falando sobre comida. A segunda é que uma pitada assim, de esperança é que a gente estava falando das crianças e tal, e a medicina da criança, ela passa muito essa curiosidade sobre a vida, né? E uma das coisas que se lamenta ao se negar a essa criança é você perder essa curiosidade que te faz querer experimentar coisas na sua vida. Então, uma experiência de mudança de hábito alimentar, né? Tentativas de mudança de comunicação também, para uma comunicação menos violenta, enfim, várias coisas que você pode se propor a experimentar com essa curiosidade, com esse olhar de vida, né? Então, era isso que eu queria somar, assim, com vocês, que a gente continue cultivando, né? E com a Cíntia mesmo falou, que a gente vai ter essa experiência de vida e somando a nossa rede, né? E compartilhando as nossas experiências. Isso é com certeza a curiosidade melhor, assim, que motiva essa fomezinha de vida. Então, é um prazer uma vez. Muito obrigado.
Muito legal, gostei muito, sabe, desse termo que a Helena usou, resistência. Nós temos que ser resistentes mesmo, sabe, a isso tudo que se estabeleceu, né? Tá estabelecido uma alimentação inadequada, uma alimentação extremamente industrializada, um alimento extremamente rico, cheio de agrotóxicos, veneno. Então, a gente tem que ser resistente para mudar. E uma fala do Gabriel que me encantou foi a questão de que a gente não alimenta só o corpo, a gente não pode esquecer dos alimentos dos nossos corpos, né? Do corpo físico, do corpo astral, né? E que a gente está ali, e isso que leva, às vezes, muitas pessoas a chegarem ao consultório com sobrepeso, com obesidade ou com doenças crônicas, né? Com hipertensão, com diabetes. Por quê? Porque descontrolaram, quando as doenças chegam no corpo, é porque você já, em algum nível, você já se alimentou de emoções, sabe, desequilibradas, né? Não fortaleceu as suas emoções. Então, isso é muito importante. E, assim, quando a gente vê como que uma família vai estar ensinando, né, os seus filhos se ela também não se equilibra. Então, é tudo, a gente está... são muitos os desafios, né, que nós temos pela frente. Eu acredito muito nessa geração jovem de vocês, sabe, que tá, assim, já tem essa consciência desperta para modificar, para criar os filhos dessa forma, ou então para ensinar crianças a plantar, ensinar crianças a importância de ter um alimento integral, de aproveitar mais os alimentos, né, de ter um aproveitamento integral dos alimentos. Eu, em todas as minhas receitas, em todas as minhas dietas, eu coloco a utilização das sementes, semente de abóbora, semente de gergelim, semente de girassol, e falo dos nutrientes, né, do magnésio do gergelim, do ferro da semente de abóbora, da lecitina da semente de girassol e da vitamina E, onde você tem antioxidantes, onde você tem minerais que vão fixar cálcio. Então, assim, que estão ali nas sementes, né, que muitas vezes é descartada. Você pega aquele alimento e descarta. As cascas, que só podem ser utilizadas se esse alimento for orgânico, né? Não adianta eu também falar, utiliza um alimento integralmente e eu mando uma pessoa comer um pepino com casca que está contaminadíssimo de agrotóxico, então uma maçã com casca. Então, assim, toda essa consciência, a gente tem que ter essa consciência de estar dentro desse mundo estabelecido, totalmente industrializado, contaminado, e tentar, sabe, buscar os recursos que nós temos. Aí a gente tem que... Aí a importância, né, da gente despertar essa consciência, para que a gente utilize as plantas como profilaxia, como uma prevenção, não somente trazendo para curar, né, para curar as doenças. Não, a gente não quer estabelecer as doenças, a gente quer... Porque a gente já tem muitas doenças estabelecidas na alma, né? Então a gente tem como curar nossas doenças para a gente começar a melhorar essa alimentação e resistência. Perfeito, Helena. Eu fico encantada com suas colocações. Exatamente. Isso que você falou é muito importante também, sobre como a gente, por exemplo, às vezes a gente fala em nutrição medicinal, né, como é o tema dessa live aqui, e o que se espera é que a gente venha contar, porque as comidas, elas têm propriedades medicinais, inclusive têm propriedades de curar a doença, né, mas mais importante, quando a gente pensa numa nutrição consciente, numa nutrição medicinal, dentro dessa conversa que a gente está tendo aqui, que é uma conversa de... Desculpa, tá mexendo lá as palhas lá atrás, tá fazendo barulho aí, tá dando para ouvir? Tá? Quando a gente pensa numa medicina, assim, que eu vou colocar o termo aqui, que é mais holística, né, ou seja, que justamente está partindo do entendimento de que o nosso sistema, o nosso organismo é um organismo dentro de um organismo, né, e que dentro do nosso organismo existem sistemas, então a gente é apenas um reflexo. A gente nunca vai pensar numa medicina como uma forma de resolver problemas apenas, né? Essa medicina, ela é uma medicina de base. Essa nutrição medicinal é uma nutrição que prevê justamente, né,
o desequilíbrio, né? Que prevê que previne o desequilíbrio, previne o aparecimento de um desequilíbrio específico no seu sistema, né? Usando conscientemente uma planta para reequilibrá-lo, né? Quando eu falei planta, porque nós estamos falando aqui também, a gente conversou um pouco sobre isso na semana passada, né? Sobre como basicamente uma alimentação saudável é composta de plantas, né? Embora entrando nesse tema da carne, né? A gente também eu particularmente gosto de ponderar que a carne também pode ter o seu lugar aí na nutrição, seu lugar medicinal quando ela é bem-vinda, né? E que, apesar da maneira como a gente vem tratando os animais e a nossa terra para poder consumir animais na medida que a gente está consumindo seja uma forma completamente desequilibrada, ao longo dos milênios e dos séculos em que a gente tratou de animais, a gente muitas vezes conseguiu estabelecer relações equilibradas com eles também, né? Mas, basicamente, a gente fala em plantas, né, e seus efeitos medicinais na alimentação. Então, ter a consciência de cada planta, né, do que ela pode fazer pelo seu organismo, né, o que as sementes fazem, o que as folhas fazem, o que as raízes fazem, né, e construir uma alimentação que é equilibrada, em cores, em sabores, em partes da planta, né? Como o Gabriel bem falou, a gente às vezes é muito difícil quando a gente abandona, né, a criança na gente e resolve que a gente não gosta de nada que é amargo, por exemplo, né? E daí, se você vai começar, por exemplo, um tratamento em medicina chinesa, essa afirmação ela é completamente fora de propósito, porque para você ter um organismo saudável, você precisa ter todos os sabores equilibrados na sua nutrição. Então, você vai precisar de amargo, da mesma maneira que você vai precisar de doce, da mesma maneira que você vai precisar de salgado, de azedo, né? Então, de novo, é tudo uma questão de equilíbrio, né? Aqui, uma questão que eu queria falar puxar um pouco para esse assunto básico, assim, que dentro daquela cadeia energética de alimentos, onde a gente aprendeu na biologia que o peixe contaminado, comido pelo homem, contamina o homem, e para aí o homem, através das suas fezes também, contamina o solo. Isso já tem base científica, né? E aí, esse princípio de não contaminação, isso é um princípio base para você ter uma saúde melhor, é tão lógico que eu acho que dentro da acessibilidade de comunicação, começa por aí. Então, assim, você evitar se envenenar para ter mais saúde, acaba fundamentando ficar com alimentação livre de veneno. Por isso que a gente fala de orgânico, né? Então, assim, ninguém querendo impor o seu estilo, mas, assim, vivemos numa sociedade que é capitalista, que tem o lucro como objetivo, tem. E tem uma indústria farmacêutica? Tem. Então, como que eu vou esperar a saúde de quem lucra com minha doença? Sabe? Então, quando você começa a quebrar essas crenças, assim, por exemplo, né, em bases onde as pessoas começam a poder se colocar, né, como parte dela, eu acho interessante, porque a gente fundamenta isso. Então, assim, buscar por alimentos orgânicos, procurar na culinária, para ter uma boa saúde. Você quer ter uma boa saúde? E aí tem uma base. Então, é por aí, assim, Verdade. Se encaixa. A gente, eu sinto assim, que tudo isso, a gente está num processo de evolução e de transformação mesmo do planeta, né? E o que como a gente chegou, as coisas estão precisando ser modificadas e as pessoas às vezes estão voltando e continua esse ciclo de contaminação. Porque assim, o ser humano, o homem pré-histórico, ele era uma pessoa, não era nem quase que onívoro, era mais carnívoro mesmo, né? Ele precisava se alimentar de carne, ele caçava, ficava uma semana sem se alimentar, porque a proteína é uma molécula gigante, termogênica, demora a ser digerida, demora
você consegue se manter com saciedade, muita gordura, né? A carne é praticamente gordura e proteína, então são os dois macronutrientes de mais caloria, né? E de digestão. Então, eu fico vendo que as pessoas, às vezes, buscam muitas dietas voltadas àquele homem antigo, quando, na verdade, você tem que ver que a gente está num processo de transformação. Crianças novas estão chegando, estão precisando desse alimento orgânico, precisando de menos animais, até por isso, porque tudo está desenfreado, né? Está um consumo muito grande, está um desmatamento muito grande. Então, aí ficam essas dietas cheias de nomes, dietas paleolíticas, onde a pessoa só come carne, dietas cetogênicas, cheias de proteína, de gordura, né? As pessoas não estão nem avaliando se elas estão com gordura no fígado, se elas têm gordura visceral, se elas têm, sabe, alguma patologia, se elas estão com colesterol alto, para poder fazendo esse consumo. E aí elas trazem o quê? Aumentam, sabe, corpos cetônicos, esses corpos cetônicos aumentam ureia, aumentam toxinas, e essas toxinas todas vão fazer o quê? Uma pessoa mais mal-humorada, mais desequilibrada, mais desconectada. Então, realmente é complicado, e a gente tem que partir mesmo para esse equilíbrio, sabe? Primeiro, o não julgamento, né, o respeito ao outro, alimentar, né, essa fonte de respeito, de querer o bem, né, de agradecer a saúde, o momento que a gente está passando. Então, cada manhã que eu acordo, que eu respiro, eu agradeço por estar viva, por estar tendo a oportunidade de estar aprendendo um dia a mais aqui na Terra, sabe? Então, realmente é muito importante a gente estar nesse processo de seleção, né, da alimentação, para poder, e dessa conexão tão linda, sabe? Eu fico encantada com pessoas que detêm esse conhecimento das plantas, né, das ervas que fazem uma tintura maravilhosa. Às vezes eu tenho algum trabalho com muitos fitoterápicos, né, de princípios ativos ali, de muitos encapsulados, mas assim, as tinturas que eu vejo, eu não domino as tinturas que a Helena domina, sabe, de fazer essas consultas, trazendo as plantas de uma forma mais simples, né, assim, e traz, assim, viagens de uma forma tão intensa, sem passar por pela farmácia, né, sem passar por essa compra, que às vezes vem de um princípio ativo importado. Eu estou até parando, às vezes, de prescrever alguns fitoterápicos que eu fico envergonhada, sabe, de passar uma fórmula fitoterápica e a pessoa fazer um orçamento e falar, custou tanto. Aí eu falo, não faz isso, vamos partir, não vamos usar esse recurso, vamos partir para um recurso mais simples, porque você fica mesmo que às vezes refém, sabe? Então a gente tem que ter às vezes bastante cuidado para estar não caindo nessas armadilhas, né? Porque às vezes até eu caio nessas armadilhas, porque às vezes é um recurso fácil que eu domino ali e eu falo, isso aqui pode agregar, mas às vezes não pode agregar. Às vezes é melhor aquela pessoa pegar aquele valor X e ir comprar um alimento orgânico, que às vezes ela ainda tem uma resistência porque acha que é caro, né? Fala, não vou comprar porque é muito caro, eu não consigo comprar. Eu tenho que comprar isso porque é caro. E aí mas ela não planta nenhuma horta de temperos na janela, que pode plantar até no apartamento, ela pode ter os vasinhos de tempero, né? Usar uma salsinha como diurético, né? Então, assim, usar um coentro, um suco de coentro com manga para fazer uma limpeza do rim. Então, assim, tem tanta coisa boa que a gente pode estar utilizando da natureza, né? E a gente, às vezes, está nessa desconexão. Mas, assim, eu acho que a gente consegue sermos porta-vozes, né? Com atitude, né? Não adianta a gente ser porta-voz só no blá, blá, blá. A gente tem um desafio também com a gente, né? Fortalecer os nossos produtores, né, de alimentação orgânica, os da agricultura familiar, que às vezes pode não ter nenhum conhecimento, mas vão estar ali, vão ter querer um alimento puro, porque eles estão dando eles se alimentam daquilo, eles alimentam os filhos, eles não querem botar um veneno para eles se contaminarem, né? Eu achei bonito isso que você falou, Cíntia, assim, me fez também ficar pensando sobre como esse
retorno ao que hoje em dia está sendo meio taxado como mais simples, né, mais rudimentar, assim, e que na verdade não tem nada de simples e nem de rudimentar, né, mas aquilo que eu vou entender aqui como sabedorias, né, sabedorias antigas essas, e que tratam de tudo de uma forma mais próxima à sua própria natureza, seja na alimentação, seja no remédio, seja na construção da casa, seja no plantio da comida, né, seja a valorização dessas sabedorias antigas é de um poder, na verdade, transformador. O simples fato da gente conseguir olhar para uma caixa de remédio que contém o princípio ativo de uma planta e olhar para o lado e ver a planta inteira e pensar, não, eu confio nessa planta aqui, do jeito que ela é, e o remédio não veio dela, né? E a gente foi criado, a gente vem sendo, ao longo dos últimos, talvez, 100 anos, né, induzidos a acreditar que tudo aquilo que está dentro da caixa, ou que está dentro da embalagem plástica, né, ou que tem por trás da sua produção uma série de máquinas, aquilo é melhor, né? O que envolve tecnologia é melhor, né? O que envolve tecnologia é aquilo que vai fazer bem mesmo. Afinal de contas, está todo mundo falando que é aquilo bom. Eu vejo na TV, estão falando que é bom, então é bom, né? E na realidade, isso assim, esse movimento é tão avassalador, esse movimento da indústria, né? Que às vezes as pessoas antigas que detêm a sabedoria que elas ainda detêm, né? Sabedoria essa que foi acumulada ao longo de milênios sobre como plantar uma planta, construir uma casa, tomar um remédio, muitas vezes se vem meio na dúvida se aquilo ali está certo ou se está errado, né? E eu acho que uma coisa na qual eu me pego pensando muito é justamente que a grande diferença entre a caixa de remédio e a planta inteira, né? Eu usar a planta inteira ou usar a caixa de remédio, estou generalizando assim de uma maneira absurda, né? Que é por conta aqui do nosso do nosso tempo de conversa também, né? Dá para aprofundar esse papo, porque não é simples assim, né? Muitas vezes a caixa de remédio vai ter sua função muito bem aplicada e a gente sabe disso, né? Mas essa coisa da gente conseguir olhar a planta inteira e entender que ela vai cumprir a sua função tão bem ou melhor do que a caixa de remédio, tem a ver com credibilizar uma sabedoria que é antiga, uma sabedoria que foi construída ao longo de muitos anos, né, de muitas quedas, de muitos ciclos, né, e que o que ficou aqui para a gente hoje é técnica, é tecnologia, né, então essa sabedoria de você conseguir fazer um remédio a partir de uma planta inteira que você pegou ali para tratar de uma coisa que aconteceu, é tecnologia pura, barro no cabelo, tecnologia pura, só que ela também vem imbuída de muita ética, né? Porque daí a gente sabe que para fazer o remédio, para fazer o remédio a partir dessa planta, eu não necessariamente vou ter que gastar um monte de energia de fora desse sistema e para isso, enfim, ter que abrir barragens ou não sei, talvez esteja indo longe demais aqui no meu raciocínio, né? Mas talvez a grande diferença entre esse universo mais técnico-científico de hoje em dia, que a gente é um pouco forçado a confiar cegamente, né? E tô até correndo risco assim de soar meio terraplanista. Eu espero que vocês entendam que não é nada disso que eu tô querendo dizer, né? Não, tá claro. Né? Porque o que eu não tô querendo desmerecer a ciência, muito menos a técnica, né? Justamente ponderar que essa sabedoria que a gente descredibiliza, que a gente foi um pouco levado a descredibilizar, tanto na alimentação, né, na alimentação principalmente, né, primeiramente na alimentação, mas também na construção das nossas casas, na maneira de tratar da nossa própria saúde, de tratar dos nossos animais, etc, etc. Ela, na verdade, o que está sendo descredibilizado não é a técnica, é a ética sobre esse sistema. Né? E aí isso me leva a puxar o gancho da carne, né, que a gente conversou e que a gente está conversando aqui agora, que realmente não se trata de querer impor uma maneira melhor de se alimentar, porque comer carne faz mal, ou faz bem, ou etc, né?
é um pouco conseguir enxergar, ter uma visão mais ampla do que está acontecendo com o nosso planeta aqui, né? E não precisa nem ir tão longe, né? É só olhar para o lado e entender o que estão querendo fazer com esse país aqui em nome de um mercado de carne bovina e não só, né? Para entender que o problema não está na carne em si, está na maneira como a gente está consumindo ela. E que se a gente realmente espera alguma mudança disso, a demanda tem que ser nossa, né? Uhum. Se a gente ainda todos os dias tiver a demanda de comer carne 3 vezes ao dia, essa demanda, na verdade, quem vai pagar a conta somos nós. E os nossos filhos, enfim, né? A coisa já está descambando, né? Do ponto de vista ambiental. E aí a escolha em diminuir ou evitar o consumo de carne tem muito mais a ver com essa ética, né, com o planeta e com, né, do que com a relação a priori com o animal, na minha opinião. Aqui um gancho que você falou e serve de convite para todo mundo que está vendo e vai ver essa live maravilhosa. Mesmo eu, por exemplo, não sou vegetariano, vegano e etc. Mas eu proponho a experiência de você tentar, pelo menos uma semana, evitar carne. Se você for a algum restaurante, você pode ver a dificuldade que tem de você selecionar o prato numa infinidade de variedades, assim, né, de comidas. Quais são os pratos que não tem carne? E aí você vê que você é praticamente induzido a comer carne de várias formas. E aí vem a questão, você está escolhendo mesmo ou só estão te dando esse tipo de opção? Né? A gente fala sobre autonomia alimentar. Autonomia alimentar também pressupõe você não precisar gastar o seu dinheiro para coisas básicas como comida. Né? Você não gastar o seu dinheiro, né? E o raciocínio contrário disso também te faz dependente de. Então, eu dependo de ter que ter sempre o dinheiro, senão eu não me alimento. Então, eu vou ter que praticar uma vida que não necessariamente eu quero para poder me alimentar. Enfim, proponho assim para o pessoal que ainda come carne e não quer, faz essa pequena experiência de uma semana. Aí e ver quais são as suas próprias escolhas mesmo, né? Quais são as variedades. Porque se a gente tem livre-arbítrio, a gente deve ter o poder de escolha, né? E o nosso poder de escolha vai através dos nossos exemplos. Então, tem uma boa experiência, é isso que eu proponho. Boa, muito bom. Está encantador essa conversa. E eu fico vendo a Helena falando sobre o medicamento, essa importância, mas essa sabedoria ancestral, né, que vem dessa cura que toda a natureza traz. Aí eu acho, assim, incrível mesmo, porque a gente, às vezes, as pessoas estão partindo para o mais fácil. O mais fácil é aquele que está na caixa, que é o medicamento que está só camuflando, né? Camuflando sintoma, ninguém vai na base, ninguém cura a base. Por aqui, o que trouxe mesmo aquela doença, o que aflorou aquela doença. E muitas vezes a alimentação pode trazer essa cura. Porque, assim, às vezes quando o paciente vem já com diabetes, com colesterol alto, é a alimentação que vai ter a cura. E aí ele retorna a uma alimentação saudável e ele começa a se curar. E às vezes ele pode até parar de tomar alguns medicamentos, né? E ele realmente desmama medicamentos que são importantes, né? Mas que estão extremamente, assim, as pessoas estão partindo para eles de uma forma como se aquilo fosse a salvação. E a salvação, essa não é a salvação é essa transformação na alimentação, de você saber ter um recurso de um chá, de uma planta que está ali no seu quintal, de plantar. Então, isso realmente, eu acho, assim, perfeito, você buscar essa cura dessa forma. E o Gabriel falou, estava falando o quê, Gabriel? Agora está me dando um branco. O que você falou por último agora? Falei sobre autonomia alimentar também. Isso, da carne. Eu quero falar uma experiência, assim,
eu sou vegetariana, ovo-lacto-vegetariana, ainda não sou vegana, né? Às vezes tento diminuir a caseína do leite, até por questões inflamatórias, né? Essa proteína do leite, até por tendências pessoais minhas, a sinusite, né? Então a bronquite, todos os ites que eu carrego aí no meu DNA, né? E fiquei vegetariana até mesmo em função da ciência. Não foi por questões espirituais a princípio, quando eu fiquei vegetariana. Eu fiquei vegetariana porque meu pai infartou, minha mãe é hipertensa, e eu tinha genética de pai e mãe para hipertensão, e com 42 anos eu fiquei hipertensa. Então, mesmo tendo uma alimentação já saudável, mas fui criada na infância, carreguei uma alimentação ruim. Então, isso me trouxe uma hipertensão, e eu, com os estudos, vi que 70% de chances eu teria de não sofrer um infarto se eu passasse a me alimentar com uma alimentação vegetariana. E aí foi uma escolha, porque como taurina, né, eu adoro comer, então eu comia de tudo. A taurina tem estômago de avestruz, você come qualquer coisa e não passa mal. Então eu comia tudo, aí eu falei, ou eu me freio, né, foi uma questão assim, eu vou ter que me frear. E aí parei, e aí passei por todas essas dificuldades, como eu passo, né, de você saber, eu não passo tanto agora, porque eu já sei os equilíbrios, já sei minhas fontes de proteína, já sei aquilo que eu posso escolher para poder equilibrar o meu prato, né, mas assim, vejo que as pessoas devem ter muita dificuldade, realmente, de fazer uma escolha sem carne, porque passei por essa dificuldade na minha casa, agora na pandemia, quando meus filhos retornaram à casa. Eu tenho 4 filhos, só um vegetariano, e 3 que são onívoros, e eu comecei a cozinhar carne para os filhos, a mãe querendo receber os filhos com amor, né? Então eu comecei a comprar carne e cozinhar carne, e aí fiquei assim um mês cozinhando carne, e aquilo foi me deixando assim tão mal, porque eu comecei a voltar a ter um retorno de cozinhar carne, fazer cardápios que eu fazia quando eu comia carne, e eu comecei a comer mal, porque aí eu comecei a comer, não tinha muito tempo, né, então eu comecei a comer o arroz, o feijão, alguns legumes, um ovo. Aí eu falei, nossa, meu Deus, eu estou comendo mal, eu não tenho que comer mal, sabe, não tenho mais criança, meus filhos são adultos. Aí eu avisei para todo mundo, não cozinho carne, sabe? Se vocês quiserem comer carne, vocês vão comer carne. Eu vou fazer alimentação vegetariana na casa. E aí a minha filha está quase virando uma vegetariana. Quando come carne agora já não gosta mais. Um outro filho criou muito mais resistência, né? Ficou mais resistente, falou não. Chegou a falar, eu não quero comer isso. Mas quando comia, adorava. Porque aí eu voltei a fazer minha alimentação vegetariana. E que quando a gente acaba fazendo uma alimentação vegetariana, talvez por essas energias todas que nós vivemos, né, de maus tratos com os animais, de uma quantidade de toda essa energia de dor, de sofrimento, de excesso, né, que a gente vê por aí, desse desrespeito com esse reino, né, acaba que você se sente um pouco mais, parece que é como se você se purificasse. Realmente eu consegui ficar um pouco mais tranquila, eu consegui ficar menos colérica, sabe? Eu acho que a carne me trazia um pouco essa personalidade, eu sou um pouco pita, né? Então, assim, a carne me deixava mais ainda, que é na medicina Ayurveda, são as pessoas assim mais, o piso forte, sabe? Falo muito, mais irado, e eu comecei a ter um pouco mais de equilíbrio. Então, para mim foi muito bom, né? Então, assim, mas eu respeito todos os meus pacientes que ainda chegam, ainda consumem carne, mas aí eu falo, os peixes que são menos contaminados, né, para você não ter tanto Alzheimer, tantas doenças, né, neurodegenerativas estão acontecendo em função dessa contaminação que a gente tem na água. Então, é muita coisa, né? Se a gente for parar para pensar, a gente está mesmo num balaio de gato que a gente tem que começar a fazer essa seleção e um dando a mão para o outro, né?
sem julgamento, um acolhendo o outro, um aprendendo com o outro. Eu quero, sabe, eu vejo assim, eu olho como eu aprendo com a juventude, como eu aprendo com o jovem, como eu aprendo com os meus filhos. Eu acho assim incrível, né? A gente, essa coisa assim, idade não existe, né? Existe sabedoria, né? Às vezes assim a gente chega numa idade tão avançada com tão pouca sabedoria e às vezes vem um jovem trazendo tanta sabedoria. Então assim é tão lindo, sabe? Receber essa sabedoria de tanta gente especial e bacana que eu vejo assim que eu encontro, que cruza no meu caminho. Eu sou privilegiada, realmente. É uma troca, é uma troca. Cíntia, provavelmente vocês têm vários documentários e fontes interessantes assim para pesquisa. Mas eu peguei aquele gancho que você falou da alimentação e de força. Tem um documentário que é bem acessível ali, Netflix, né? A Dieta do Gladiador. Não sei se alguém já viu. Eu não vi. Não viu? Não. Então, ó, fica a dica, porque parte do princípio de um grande lutador de MMA que tem um acidente com os 2 joelhos e ele precisa se recuperar de uma forma rápida, e ele acabou estudando que os gladiadores, né, eles tinham, pelos locais e forma nômade que eles atuavam, né, eles se alimentavam essencialmente de grãos, né, e eles têm uma estrutura, né, já pegaram nas estruturas ósseas, né, uma estrutura óssea incrível. E aí, inclusive, ele partiu desse princípio de um estudo para recuperação, né, e força, e aí, enfim, vale a pena dar uma olhada, porque tem um fundamento científico, uma parte nutritiva, inclusive, assim, quebra alguns mitos em relação à força e proteína. O cara mais forte do mundo é vegetariano, sabe? O cara parece... O boi, eles falam assim, o boi é forte pra caramba, né? Você acha que se ele comer esse carne, você acha que ele come carne? Enfim, aí vale a pena a dica, ó. Dieta de Gladiador, Netflix. Não tô ganhando nada pra isso, só tô participando. Boa. Eu acho que é bem por aí mesmo, né? Voltando ao tema que eu fico repetindo sem parar, essa ideia de a gente entender a nossa alimentação dentro do nosso organismo, né? O que ela pode fazer pelo nosso organismo, né? Em termos de nutrição ou de cura, né? Ou de crescimento, enfim, tudo aquilo que a nutrição proporciona para a gente dentro do nosso pequeno organismo, depende também, na mesma medida, da relação que a gente estabelece com a terra, né? Com o solo, com a produção de alimento do alimento que a gente come, né? E isso até para tratar dessa questão que a Cíntia bem falou, emocional, essa desconexão que a gente apresenta, né, o que a gente constata hoje em dia com os nossos pacientes e às vezes na nossa própria vida, né, e que tantas vezes é a causa de desequilíbrios emocionais ou de desequilíbrios mentais, ela também tem a ver com essa capacidade de entender a nossa posição dentro do sistema, né? Então é uma coisa só, né? Às vezes a gente fala, nossa, eu fiquei doente, mas é porque eu comi tal coisa. E às vezes, se emocionalmente você tivesse equilibrado, talvez você não tivesse ficado doente ao ter comido aquela coisa. Mas para você estar emocionalmente equilibrado, você precisa estar em relação equilibrada com o seu meio, né? Ou conectado com ele. Então essa nutrição se dá exatamente de forma física e também mental, espiritual, emocional, né? Tudo de uma mesma forma, assim. Acho muito bonito ter a oportunidade de conversar sobre isso. Incrível, gente, incrível. Queria mais uma vez agradecer vocês por estarem trazendo um pouco do que a gente conversou semana passada, mas mais conteúdo também, né? Porque uma coisa até que eu falei com a Cíntia, será que rola repeteco? E a Cíntia logo falou, olha, repeteco é impossível, né? Porque aqui foi uma experiência e a próxima vai ser diferente, mas como sempre muito agregadora, né?
A gente já está no finalzinho aqui da nossa live. Eu quero, né, agradecer por dessa vez eu tô conseguindo gravar também. Então logo mais a gente vai estar disponibilizando no YouTube e vocês podem compartilhar isso com todo mundo. Mas também aqui, né, estreitar mais essas conexões, porque não foi à toa que eu escolhi, né, essa linha de pensamento da Semana Lixo Zero Resende, a gente começando com a maternidade sustentável, em seguida vindo com a nutrição e depois a compostagem, né? Criando essa narrativa das escolhas que a gente faz e que afetam 100% a nossa saúde, a nossa cabeça, a nossa força, né? Então eu acho que é muito importante, por isso que eu frisei tanto esse reconvite, né? Porque eu acho que é sim um conhecimento que precisa ser espraiado, que precisa ser compartilhado com todo mundo, que não só está buscando, né, essa nova consciência, mas realmente está precisando desse chamado para reconectar, né? Então eu queria convidar vocês a deixarem uma mensagem final aqui para a gente encerrar essa live na melhor energia, aproveitando essa lua cheia, esse dia das bruxas, né, que foram as primeiras mulheres que tinham essa consciência acerca das plantas, acerca da nutrição e dos animais. Então, convidar vocês a deixar essa mensagem. Obrigada. Quer começar, Cíntia? Pode ser. Eu posso falar rapidinho antes uma coisa? Eu queria muito agradecer vocês, muito agradecer vocês por terem aceitado de novo. Na primeira live eu não consegui estar presente 100%. Eu tenho uma história bem... Eu tô até chorando, não sei se vocês perceberam, eu tô chorando já desde o começo da live. Que eu tenho uma história bem intensa, assim, com a comida, a Luene sabe, né? Eu, na adolescência, já tive bulimia, anorexia. Então, assim, eu tenho uma história bem... Tem uma história com a comida aí, né, nessa vida, que eu acredito que vai ser para a vida inteira aí, para ressignificar. Então, é muito importante para mim falar disso, assim, trazer essa consciência para alimentação, que é o que eu busco. Eu já tô curada, né, desse problema que eu tive, mas eu ainda tenho algumas questões, né, que é justamente o nome da live, é a nutrição consciente, né, de estar consciente do que eu me alimento. Eu tô num caminho aí, então como eu tô muito emocionada, às vezes eu não tô falando nada com nada, mas eu queria muito agradecer a vocês, assim, muito mesmo, foi muito bom ouvir vocês, é muito bom ver a comida de outra forma, essa é o que eu busco, né, é o que eu tô buscando. Então, muito obrigada, gente, estou muito feliz. Hoje já acordou um dia bem especial para mim, né, e essa live foi muito maravilhosa, muito obrigada. Essa palavra. Então, eu que quero primeiro agradecer a você se expor, sabe? Quando a gente expõe as nossas doenças, a gente está no processo de cura realmente. Quando a gente assume aquilo que a gente tem, sabe? Em todos os níveis. Porque o quanto a gente não assume as nossas sombras, as nossas dificuldades, a gente não consegue curar, né? Para a gente assumir é conscientizar, né? Quero me colocar à sua disposição para o que você precisar, tá? Em todos os níveis, e agradecer você estar aqui participando desse assunto, né, da nutrição, agradecer o Gabriel, a Helena, a Luene, sabe, todos que estão aqui ouvindo. É tão bom, sabe, ter pessoas que estão vibrando na mesma energia, pessoas que estão trazendo essa consciência para si próprias, né? A gente traz primeiro para a gente, para depois a gente conseguir passar. E essa é um caminho de todos nós. E consciência é isso, é reconhecer, é atuar, é resistir, né, Helena? E a gente caminhar. Então essa é a mensagem que eu quero deixar. E muito obrigada pela oportunidade. Ai, é isso aí. De novo, Cíntia, fazendo das suas palavras as minhas, assim. Sâmia, muito obrigada por trazer isso.
porque às vezes a gente está aqui nessa conversa e a gente fala de coisas que realmente tem, né, às vezes uma profundidade para a gente, e muitas vezes a gente não tem como saber o alcance, né, enfim, às vezes a gente fala e não sei se vocês têm essa impressão também, mas às vezes a gente fala e tem a sensação de estar falando para as paredes, assim, né? Então, quando você traz enfim, essa emoção para essa conversa, né? Quando você expõe, inclusive, né, e traz as profundezas aí né, da sua vida para essa conversa, tudo faz até muito mais sentido quando a gente, né, a conversa toda faz mais sentido. Então, queria muito te agradecer por essa exposição e também, evidentemente, me colocar à disposição para você e para todos, né? Essa conversa, ela é muito importante para mim na minha vida, sempre também. Então, não me furtarei a conversar sobre alimentação e sobre responsabilidade, né? Como a Cíntia muito bem falou, quando a gente começa a se conscientizar dos nossos desequilíbrios, né? Seja qual for o nosso desequilíbrio, seja uma simples obsessão por brigadeiro, seja um distúrbio alimentar mais complexo, isso só para entrar no mérito da alimentação aqui, a gente já acendeu, né, a centelha da responsabilidade que é transformadora. Então, eu acho que essa conversa é um pouco também sobre responsabilidade, né, sobre tomar para nós a responsabilidade daquilo que a gente come, do que o que a gente come faz no mundo e no nosso próprio organismo, com a natureza e com as outras pessoas, né. Então, queria de novo agradecer esse espaço, a vocês todas, Luene, Cíntia, de novo um prazer conversar com você, sempre bom te ouvir, e é isso aí, estamos juntas. Obrigada, gente. Nossa, muito importante, essa fala da Sâmia foi incrível. Gabriel, quer falar alguma coisa? Só agradecer mesmo ao tempo de vida de cada um que se propôs essa troca. Afirmar que a vida é uma troca, né? E a gente se fortalece nas nossas fraquezas, né? Isso é interessante. Se conecta por nossas dificuldades nessa vivência, né? Só assim a gente consegue somar, né, com a nossa própria experiência de vida. Então, inclusive tem uma que os doentes são os que melhor curam, né? Os enfermos são os que melhor tendem a dores, enfim. Esse é o lado bom que a gente tem para tomar aí nas nossas experiências de vida. Então, mais uma vez, agradecer por todo mundo que se propôs a chegar através dessa frequência mesmo, né? Que a gente vai se conectando através da nossa rede, da nossa frequência, e as pessoas vão chegando, né? E se agrupando em interesses e partilhando. Mais uma vez, muito obrigado, muito grato. Obrigado a todos, e nos vemos por aí. Sim, e para encerrar, queria convidar vocês, porque hoje também tem live às 18h18, onde a gente vai receber a engenheira florestal e terapeuta holística, a Lara Ribeiro. E ela vai falar um pouco, né, de natureza, propósito, missão de vida, e também vai ganhar uma meditação maravilhosa pra gente aproveitar essas energias. Então é isso, gente. Muito obrigada pela presença. Gratidão. E daqui a pouco a gente vai estar no YouTube. Beijo, beijo. Tchau. Um beijo, gente. Obrigada. Tchauzinho.